Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TICCast, onde exploramos temas fascinantes de um jeito acessível e instigante. Hoje vamos viajar no tempo para explorar o mundo da arqueologia do Oriente Antigo. E para isso, eu tenho a honra de receber o professor Wagner Cavalheiro Porto, um dos grandes nomes da arqueologia brasileira. Professor, pesquisador e coorganizador do livro Arqueologia do Oriente Antigo, a materialidade através do tempo. Wagner, seja muito bem-vindo. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado, Luiz. É uma alegria, é um prazer estar aqui com vocês. Poder falar um pouquinho, né, dessa obra da arqueologia, desse estudo que ainda é bastante enigmático no Brasil, mas que, se as pessoas soubessem, né, ele está em todos os lugares o tempo todo aqui. E falar um pouquinho dessa profissão, né? Eu sou professor do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Eu sou co-editor da revista do Museu de Arqueologia, juntamente com a professora Maria Cristina Cormichiari. Eu sou professor e pesquisador. Atualmente eu estou desenvolvendo um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, pelo CNPq, lá no norte de Israel, uma cidade que faz fronteira com o Líbano, próximo a Haifa, um sítio arqueológico chamado Tel Dor. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar nele por algumas vezes e agora, mais recentemente, fomos obrigatoriamente exigidos a interromper nossas atividades presencialmente lá, por conta dos conflitos que lá existem, né? Mas a gente já tinha coletado muito material para poder desenvolver aqui no Brasil, então a gente está desenvolvendo a pesquisa e estamos já chegando ao final da pesquisa, inclusive. Bom, tenho muitos alunos de graduação, de mestrado, doutorado e supervisiono pós-doutorados. Tenho uma carreira como professor que vai completar 30 anos esse ano. Parabéns! já tô mais para lá do que para cá. Na USP, exatamente 12 anos e, ao longo de toda a vida, se somar tudo, dá quase 30 anos como educador, não é? Como professor de história, a princípio, e depois de arqueologia na sequência, né? Então, é uma longa trajetória dedicada aí à docência e à pesquisa. Bom, então, mais uma vez, prazer, professor, pela presença, tá? A gente vai aproveitar todo o seu rico conhecimento. Tá? Então, vamos para a primeira pergunta, né? Professor, como surgiu a ideia de desenvolver esse livro? O que motivou você e o co-organizador, Márcio Teixeira Bastos, a reunir tantos pesquisadores para essa obra? É muito interessante, né, olhar para trás e tentar recapitular de onde tudo começou, não é? O projeto ele teve início, se eu não me engano, em 2017, já tem um tempinho aí, quando nós fomos à Alemanha e estivemos na Universidade de Münster, uma cidade da Alemanha que fica a 1 hora de Amsterdã, na Holanda. Ela é mais perto da Holanda do que de Berlim, que é a capital, né? Uhum. E lá é um grande centro de estudos arqueológicos e lá temos um grande amigo em comum, que é o professor Achim Lichtenberger, que nos convidou para uma reunião científica, para projetos comuns, e foi ali que a gente teceu a ideia desse livro. Tanto é que esse livro ele congrega muitos pesquisadores de muitos estados brasileiros, mas também de muitos países do mundo, e muitos deles são da Universidade de Münster. Que nós tivemos o privilégio, né, e a oportunidade de conhecer e convidar para participar do projeto. Nós temos muitos outros projetos em comum, mas dentre todos eles surgiu a ideia de organizar esse livro. O Márcio Teixeira Bastos, na ocasião, era pós-doutorando, ele tinha sido pós-doutorando da Unesp, lá em Assis, sob supervisão do professor Ivan Esperança Rocha, e ele fez também um estágio de pesquisa no exterior na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, não é? E lá, durante todo esse trajeto, ele também, né, foi conhecendo outras pessoas e também colocou no livro, muitos dos pesquisadores ele conheceu lá, outros pesquisadores que eu também conheci em outras empreitadas, e a gente junto
falou, poxa vida, vamos montar um projeto de trazer ao público brasileiro. Então, acho que a grande pegada desse livro é que ele se tornou um grande manual para quem quer conhecer uma arqueologia do Oriente Antigo de uma forma congregada ali num livro, coisa que nós não tínhamos, não é? Então, hoje nós temos um livro de arqueologia porque nós temos livros de história, não é? História de Israel ou história do Egito, um livro de arqueologia que fala dessa transição, né, de trabalhos arqueológicos em alguns lugares do Oriente. A gente foi colocando ali, Chipre entrou, Líbano entrou, não é? Jordânia entrou, Israel entrou, né? Turquia também faz parte do livro. Então, tudo aquilo que nós entendemos que poderia contemplar um arco interessante para se estudar o Oriente Antigo pela perspectiva da arqueologia, a gente colocou nesse livro. Esse livro também teve, é importante mencionar também a contribuição, porque foram muitos diálogos, né, muitos debates e tal, com colegas do Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, o LARP, laboratório que eu coordeno aqui na USP, não é? Juntamente com a professora Maria Isabel Fleming. Então, inserido no escopo do laboratório, não é? Com esses diálogos com os colegas, esse diálogo com a Universidade da Alemanha e com a Universidade de Stanford, nesse grande arco, e a gente conseguiu chegar nesse denominador comum que foi esse livro, que é um livro muito bacana. Eu indico a todos que possam fazer a leitura do nosso querido livro. Bem interessante, né? Bom, você participou de escavações em locais históricos, como a Polônia e Tel Dor, em Israel. Quais foram os momentos mais marcantes dessas expedições? A primeira escavação fora do Brasil que eu participei foi a Polônia. A Polônia já é mais ao sul, fica pertinho de Tel Aviv. Eu comecei a participar das escavações lá em Apolônia em 1999 e já vai um bom tempo daí. Foi daí que foi... Olha só que interessante como as coisas são, né? E foi a partir da minha participação nas escavações lá em Apolônia que eu decidi migrar. Eu estava estudando no mestrado, naquela época eu ainda estava como aluno de mestrado, né? Eu estava estudando uma arqueologia da Sicília, estudando a partir das moedas. Eu estudava um herói que é muito famoso, o Hércules, não é? Só que eu estudava ele pela perspectiva dos gregos. Muita gente não sabe, mas os gregos chamam o Hércules de Heracles, não é? É uma generalização fazer essa assimilação, mas facilita o entendimento das pessoas. Então, Atena, a deusa Atena, grega vira Minerva, romana, né? Geralmente fazem essa sobreposição dos deuses, né? Zeus vira Júpiter e Heracles vira Hércules, não é? Para os romanos. Claro que isso é uma grande generalização, cada deus tem a sua realidade local, cronológica, e tudo isso tem que ser respeitado. Mas quando eu falo de Heracles, e aí eu estou falando de Hércules para as pessoas entenderem melhor, é aquele deus forte que vence muitos monstros. Eu estava lá na Sicília, que era grega. Outro detalhe importante que muita gente não sabe, né? Na antiguidade, a Grécia não era somente o que é Grécia hoje. Tinha uma cidade que virou uma cidade da França chamada Marsella. Ela era uma cidade grega. Nossa. Na antiguidade. Tem cidades do norte da África, encostadinha do Egito, chamada Náucratis, que era Grécia na antiguidade. Então, até cidades na Península Ibérica os gregos fundaram. Então os gregos começaram a sair da Grécia e começaram a rodar Mediterrâneo afora, atrás de boas terras para cultivar, para desenvolver novas cidades. Isso foi lá atrás, o século IX a.C., VIII a.C., bem lá atrás, e começaram a formar cidades. E dentre essas cidades que os gregos foram colonizando, no Mar Negro também lá para cima, nessas cidades que os gregos foram colonizando, eles colonizaram a Sicília. Então o meu mestrado foi para entender a presença dos gregos ali na Sicília, e na ponta da bota da Itália, né? E aí quando eu comecei a trabalhar lá em Apolônia, em Israel, eu me apaixonei, porque eu estava em campo, eu estava escavando uma cidade romana,
uma cidade do Império Romano lá em Israel. Olha que louco, né? E aí eu comecei a escavar lá e nós descobrimos que se tratava de um extrato romano. E aí eu descobri que a arqueologia é muito interessante, né? Porque ela traz muita informação para nós, mas ela também é destrutiva, porque a gente começa na flor do solo, onde tem as árvores, na superfície, e a gente começa a aprofundar. Quanto mais próximo do solo, mais recente é no tempo. Sim. E quanto mais a gente aprofunda, mais antigo fica. E esse sítio de Apolônia, ele era sensacional, porque, aliás, quase todos os sítios arqueológicos ali de Israel, porque eles são multiocupacionais, né? São muitas, entre aspas, civilizações que viveram ali, naquela localidade. Então a gente começou a escavar, aí daqui a pouco a gente chegou no extrato medieval. Olha que interessante. E tinha, inclusive, um castelo medieval lá em Apolônia. Nossa. Que está ainda vivo na paisagem, só que só sobraram as ruínas. Esse castelo, de acordo com as fontes, ele foi destruído por um sultão, se eu não me engano, Baibars, que foi lá e começou a catapultar aquelas pedras e destruir o castelo, um castelo que teria sido construído por Ricardo Coração de Leão na época das Cruzadas. Então vai vendo as conexões, né? Então a gente começa a escavar primeiro nível ao nível medieval. Aí continua escavando, chega num nível árabe, nível de ocupação árabe, com chão de uma casa árabe, com fragmentos de cerâmica, de lamparina, moeda, objetos que evidenciam que aquele extrato, a gente chama de extrato nível arqueológico, né? Que aquele nível arqueológico é o árabe. A gente continua aprofundando, aí a gente chega no nível bizantino. Olha só quantos níveis de ocupação. Finalmente a gente chega no nível romano, que era onde eu estava trabalhando, não é? Então, muita coisa interessante a gente viu e apareceu. A gente viu vasos quase que inteiros sendo reconstruídos. Estão todos espalhados nos museus lá de Israel, não é? Se você quiser fazer alguma pergunta no meio do caminho, pode Sim. fazer, porque eu vou me empolgando, né, nessas explicações. Não, isso é muito interessante, né? Porque a gente nunca imagina, né, que as civilizações, a gente sabe, são muitas, a gente nunca imagina que você escavando a terra, você vai distinguindo essas civilizações. Aí, pensando nisso, quanto tempo mais ou menos tem de história do início até o final da sua escavação? Então, no meu caso, o intuito da nossa escavação, que era um propósito, era um projeto da USP em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era um projeto capitaneado pela professora Maria Beatriz Borba Florenzano, do lado da USP, e pelo professor Francisco Marshall, do lado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O intuito era chegar na cidade romana. Mas vocês já sabiam que estava lá? Já sabíamos porque em outras localidades ali do sítio já tinham feito alguns testes e descoberto que tinha coisa romana ali. Tá. Porque é um sítio antigo. Esses sítios do Oriente, os viajantes do século XIX já tinham visto coisas. Você imagina? E aí tem as primeiras incursões, década de 20 do século XX, né? Década de 30. Aí fica um tempão sem ninguém aparecer lá e escavar, e nos anos 50, 60, uma equipe vai, descobrem mais alguma coisa, e aí começa de novo, né? E aí começou mesmo para valer em 1998, e aí não parou mais. Esse sítio virou um sítio escola, ele era coordenado pelo professor Israel Hall, hoje já nos deixou, e essa coordenação passou para as mãos do professor Oriental, e virou um sítio escola, levava alunos de arqueologia para fazer atividades de estudar os métodos de arqueologia na prática, né? Sim. E aí, no final das contas, nós tínhamos um sítio que já sabíamos que tinha esse extrato romano. Nós queríamos saber exatamente o que era. Mas também em outros locais do sítio se escavou mais e se chegou num nível helenístico. Só para o nosso público entender, o que é um nível helenístico? Helenístico é um período que corresponde ao período de chegada do Alexandre o Grande ali, por volta de 330, um pouco antes disso, antes de Cristo,
Até aí o Alexandre morre precocemente, aí os seus generais começam a tomar conta, dividem o seu império entre si, e um dos generais do Alexandre, que é o Seleuco, ele começa a tomar conta daquela região do Império de Alexandre. E o Seleuco vai dar origem a uma dinastia chamada dinastia Seleucida, que é uma dinastia helenística. No Egito, outro general do Alexandre tomou conta, que foi o Ptolomeu. E aí dá a origem à dinastia Ptolemaida, né? E aí ali então começam os Seleucidas a tomar conta. E aí nós temos ali um extrato arqueológico que é muito facilmente detectável, porque você acha muito material. Você acha uma cerâmica, você acha vidro, você acha moeda, você acha muito objeto que, se você achar uma moeda, por exemplo, e eu vou chegar na resposta à sua pergunta, né? Você acha uma moeda, por exemplo, que tem lá, é uma moeda do rei Antíoco, que é um rei que teve lá. Você sabe exatamente quando ele governou, então você sabe que você está exatamente naquele extrato. E se aprofunda mais, você vai longe, você vai até o período pré-histórico, né? Vai longe, cara, assim, se você continuar escavando. É uma dúvida que eu tenho também, né? Como que a primeira vez quando você acha um sítio, né? Você talvez, assim, não sei se você já sabe se tem potencial ou não, ou você imagina que tenha. Qual que é o critério para você definir onde vai ser um sítio arqueológico, onde vocês vão fazer as escavações e também qual é o potencial desse sítio? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque isso mudou muito de uns tempos para cá. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa tecnologia que temos hoje para nos ajudar. Então, no passado, quando eu digo passado, eu digo na virada do século XIX para o século XX, o camarada, que nem o Schliemann, que foi o cara que descobriu Troia, ele pegava lá a Ilíada e ele ficava folheando a Ilíada tentando ver, pelo que estava escrito ali, que Homero deixou escrito, ele falava, olha, está na colina tal, no território tal, ele ficava tentando via Ilíada tentar descobrir onde é que ficava a Troia. Então, lá naquele passado remoto, ele ia muito pela documentação textual, né? Então, muita coisa é achada por documentação textual? No passado, sim. No passado, sim. Fora aqueles lugares que você tem já o vestígio à vista, as ruínas que eram monumentais. Sim. Uhum. Aí tá na cara, né? Ou então você vai atrás de algo que não tá na cara, que não é uma ruína. Os templos gregos, de tudo quanto é lugar do mundo, você vai lá para Pérgamo ou Petra, tá tudo na cara. Então fica fácil de ir escavando no entorno. As pirâmides do Egito, fica fácil, você vai escavando no entorno e vai. Tal. Outro ponto aqui no Brasil, por exemplo, que tem se desenvolvido muito recentemente, né, os achados arqueológicos, um caminho muito interessante é a tradição oral. Por exemplo, aqui no Brasil, você vai fazer um trabalho, você chega num lugar, aí tem aquela memória, né? Porque, olha, o meu avô falava que lá naquele mato ali tinha alguma coisa ali. Aí quando a pessoa vai lá, ela acha. Então tem muito da tradição oral também que passa informações sobre onde é um sítio arqueológico. Tinha um cemitério de índio ali que eles falavam, sabe? Né? Tinha alguma coisa assim. E aí a pessoa vai investigar a partir... Pode ser só rumores, né? Às vezes não chega a lugar nenhum, mas muitas vezes chega. Sim. Hoje em dia, a gente tem muita tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, a gente tem tecnologias fotográficas como o LiDAR, que é uma tecnologia que você consegue fazer um mapeamento de grandes superfícies, de grandes planícies e planaltos. A técnica que eu usei em Teodoro, por exemplo, do GPR, que é o radar de subsolo, GPR, Ground Penetrating Radar. A gente consegue, tem cidades inteiras que foram fotografadas, entre aspas, ou mapeadas, como se fosse uma tomografia computadorizada do subsolo. A cidade de Amaia, em Portugal, tem uma cidade chamada Amaia, que era uma cidade romana. Ninguém sabia que essa cidade existia. Está lá no coração de Portugal. Eles fizeram um mapeamento dessa cidade e descobriram. Muito ainda nem foi escavado ainda, mas eles sabem, olhando pela fotografia que foi revelada, onde fica o templo, onde fica o fórum,
onde fica a área dos banhos, onde fica as ruas principais da cidade. Então, hoje temos a tecnologia a nosso favor, né? Então, são essas possibilidades todas que nos fazem chegar a um sítio arqueológico. No caso de Apolônia, foi, sem dúvida nenhuma, o castelo medieval, e dali começaram a descobrir uma porção de coisas. E eu descobri uma moeda, né? Foi um dos meus achados mais legais, assim, mais interessantes lá em Israel, foi ter descoberto uma moeda do imperador Adriano, que foi era uma moeda de prata e ela estava em ótimo estado de conservação, dava para ver o rostinho dele, dava para ver a inscrição escrito em latim o nome dele. Era bem feito naquela época as moedas? Muito bem feitas, né? As moedas na antiguidade eram consideradas verdadeiras obras de arte em miniatura, porque o artista, o artesão, ele tem que ser muito bom, porque ele tem que pegar um espaço super pequenininho e ali na mão ele fazia o molde para poder compor ali um campo que é pequeno. Então, assim, o dinheiro era feito manualmente? Era manualmente. Desde quando a moeda foi inventada, por volta de 630 a.C., atravessando toda a antiguidade, até chegar no final do período medieval, ela é artesanal. A produção é artesanal. Era assim, ele pegava, colocava uma espécie de bigorna aqui, com a marcação da informação, né, a estampa que ia de um dos lados da moeda, colocava um disquinho liso no meio, pegava um martelo, onde tinha outra informação que ia de imagem que ia do outro lado da moeda, e dava-lhe uma pancada no disco. E aí imprimia a imagem de um lado e imprimia do outro lado. Às vezes, e era uma produção em série. Então, o cara vai produzir por causa de uma guerra. Isso. Essa é até uma pergunta que eu ia fazer. Por exemplo, numa guerra, o pessoal tinha que ser pago. Isso. Né? Então, era muito dinheiro que era transferido de uma mão para outra. Como que se cunhava tanta moeda de forma, vamos dizer assim, tão rápida? Então, eles produziam bastante moeda, então tudo é outra velocidade, né? Isso. De tempo. Então, é tudo manual. Então, fica 2, 3 pessoas ali trabalhando numa oficina monetária. Não existia uma casa da moeda que nem tem hoje lá no Rio de Janeiro, a Casa da Moeda do Sim. Brasil. As oficinas monetárias eram muito adaptadas, às vezes. No acampamento militar, você tem produção de moedas, às vezes. Entendeu? Então, quando os holandeses chegaram aqui no Brasil, por exemplo, as primeiras moedas que foram fabricadas no Brasil foram fabricadas pelos holandeses, quando eles estavam em conflito com os portugueses. Certo? Os holandeses chegaram por volta de... ali no século XVI ainda, né? Quando ainda estava nessa querela, né? Os franceses queriam pegar isso, os holandeses, os ingleses. Os holandeses ficaram um bom período ali, colocaram Maurício de Nassau para governar, boa parte ali, depois se resumiu mais a Pernambuco, né? E eles ficaram produzindo moedas naquele conflito com os portugueses, né? Então, aquelas moedas quadradinhas, fazer um merchandising aqui. Eu fui o curador de uma exposição numismática que está na Avenida Paulista, no Itaú Cultural. É uma exposição permanente, então a pessoa pode ir lá a qualquer momento. Então quem quiser pode ir agora, por exemplo, quem quiser, vai estar lá, daqui a 6 meses vai estar lá. Se você não é de São Paulo, quando você vier a São Paulo, vá à Avenida Paulista, vá lá ao Itaú Cultural, vá lá ver essa exposição de moedas, é muito bacana. E aí você vai encontrar essas moedinhas, são moedas que foram cortadas artesanalmente, você percebe que ela foi cortada na tesoura, ela é super fininha e foi tudo manual. Então, para mostrar que era manual mesmo, né? E aí eles, às vezes, erravam a batida. Então é muito interessante, porque tem o desenhinho e, às vezes, a moeda tá fora de centro. Porque o camarada ali no trabalho é na pressa e tal, e é manual. Aquelas moedas, assim, assim, eu tô fugindo um pouquinho do assunto, mas é que tá muito interessante, né? Essas moedas, assim, a finalidade delas era para pagamento dos holandeses para os holandeses, ou eles estavam vendendo a ideia para o pessoal que morava na região, alguma coisa assim, ocupava a região? Não, era para pagar os eles mesmos. Os seus soldados, para pagar os soldados. E as moedas eram feitas de algum metal precioso? Eram feitas de ouro. De ouro mesmo, porque o ouro tem valor, né? Teve algumas feitas de prata também, mas principalmente de ouro, bem fininhas. E na base da martelada mesmo, porque existem várias técnicas de produção de moedas, né? Tem aquelas que são bem fininhas e na pancada a frio, tem aquelas que são mais grossinhas e aí elas são aquecidas para que a impressão penetre, né, no metal. Sim.
Na antiguidade, elas eram produzidas praticamente em ouro, né, muito menos, em prata ou em bronze, não é? E lá nas escavações arqueológicas a gente encontra moedas. E é muito interessante porque as moedas, principalmente as de bronze, que são as que têm mais, porque o Império Romano permitia que as cidades das províncias produzissem suas próprias moedas. Então ele podia, era um acordo, pode produzir suas moedas. E aí a gente às vezes encontra, olha como é que é muito engraçado, as moedas, quando elas estão escavadas há 2000 anos, uma moeda do Império Romano, ela fica muito corroída muitas vezes. E aí, às vezes, a gente leva estudantes para poder participar de uma escavação arqueológica, ele nunca vai imaginar que aquilo que ele acabou de jogar fora era uma moeda. Ela fica parecendo uma pedrinha. E aí, muitas vezes, um brinco, né, ele acha que é uma pedrinha, porque ela fica toda incrustada de pedra mesmo. Não dá para enxergar o valor, né, naquele momento. Não dá para enxergar que aquilo é uma moeda. Ela muda até o formato, porque ela fica toda incrustada de outras coisas. E aí passa um detector de metal. Então o que acontece? Vai escavando e aí o camarada... Aí a gente vai tirando os baldes de terra. Se você acha alguma coisa que você notou, você já separa e faz o registro. Senão você vai enchendo os baldes de terra e o balde de terra vai pondo num carrinho de mão como se fossem os pedreiros mesmo. Carrinho de mão de pedreiro e alguém leva lá e vai depositando isso vai fazendo um amontoado de terra. E no final do dia alguém passa o detector de metal. Muitos brincos foram encontrados assim. Muitas moedas foram encontradas assim. Aí o camarada vai e separa aquilo nem parece com nada, parece uma pedrinha, qualquer coisa assim, só que leva para a universidade, leva para o laboratório, aí vai fazer um tratamento naquela peça e ela tá lá no museu hoje, a coisa mais linda do mundo. Então é muito legal esse lado da conservação também do material arqueológico, é muito legal também, né? Isso. O senhor está trazendo bastante assunto que a gente nem imagina, né? Que realmente é a representação do tempo, né? E também tem a ver com o seu livro, que fala sobre a materialidade, né? As moedas fazem parte da materialidade. Aproveitando, né? O título do livro, né? Que já é quem está conversando aqui, né? Que fala sobre materialidade através do tempo, né? Como os objetos e artefatos arqueológicos ajuda a entender os ciclos das civilizações antigas. Acredito assim, você já falou um pouquinho, né? Mas assim, se você puder complementar essa pergunta. Então, acho que isso que é o interessante da arqueologia. A arqueologia, ela é muito parecida com a história. A arqueologia não é história. A história é história. As pessoas confundem? Muito. Confundem, né? Muito. Uhum. Até mesmo quando a pessoa entra, às vezes, numa faculdade para fazer história, ela acaba achando que a arqueologia é uma disciplina auxiliar da história. Tá. Ela começa a achar que a disciplina ela só serve para ajudar a história. Como se fosse complementar. Complementar. Tá. É como se vendeu muito isso, né? Ao longo na primeira metade do século XX, principalmente, se vendeu muito que o arqueólogo era um técnico, era o cara que ia para campo, sujava a mão, achava... E o historiador era o ser pensante que ia interpretar aquilo. Você entendeu? Mas, na verdade, o arqueólogo interpreta, né? Claro que sim. Eu acho que tem até mais condição para interpretar, não é isso? Do que um historiador. Sem sombra de dúvidas. Então, começou a ter uma dimensão errada de que a arqueologia era uma disciplina auxiliar da história. Só que o historiador ele tem os seus domínios, a sua expertise, que é tentar desvendar o que aconteceu a partir da documentação textual. Ele vai lá nos arquivos, Sim. Ele vai... hoje em dia, por exemplo, ele quer saber sobre o que aconteceu na ditadura militar, ele vai investigar as informações de jornais, ele vai investigar os autos, ele vai investigar, enfim, o que aconteceu na época do Brasil colonial, vai lá nas paróquias, pega os documentos que os padres escreviam. Textos. Certo? É um processo investigativo também. É um processo investigativo, é uma ciência, ela se formatou como praticamente todas as ciências lá ali no século XIX, quando a gente começa a entender o que é ciência, né, como método investigativo científico, então a história nasceu ali e a arqueologia começou também a se desenvolver enquanto ciência, buscando não só essa parte técnica, mas também epistemológica, para entender qual é o aspecto teórico que move a arqueologia, né? E aí
A arqueologia é uma disciplina científica autônoma e ela tenta desvendar esse mesmo passado que o historiador, só que a partir da cultura material. Olha só a minha frase, eu não falei a partir do objeto, eu falei a partir da cultura material. Sim. Você percebe? Sim, percebi. Qual é a diferença? O objeto, ele está dentro da cultura material, o objeto faz parte da cultura material. Mas tem outras coisas que são cultura material que não necessariamente são objeto. O quê? Por exemplo, quando o ser humano, em algum momento do passado, resolveu mudar o rio de lugar. Por exemplo, um exemplo muito próximo da gente aqui, o rio Tietê. Hoje, ele é uma linha reta hoje. Tem uma marginal que passa do lado. Sim. Se você olhar fotos antigas, antes de existir a marginal, ele é um rio totalmente sinuoso. Tá certo? Tá certo. Então, o rio foi transformado pela ação do homem. Então, projetos de irrigação também, né? Que você desvia o rio para... Isso. Então, tudo isso faz parte do escopo de atuação do arqueólogo. Pergunta. Como que você sabe lá no passado que alguém desviou um rio? Você tem que analisar as documentações? Não, às vezes nem existe texto ainda. É a estratigrafia do solo. Você consegue, dessa forma você consegue? Você consegue fazer análises estratigráficas de pólens. Existem alguns caminhos. É bem complexo, né? É bem complexo, é muito minucioso, muito detalhista, envolve uma interdisciplinaridade muito grande. Tem que raciocinar bastante, né, para chegar a algumas conclusões. Muito, porque a gente levanta hipóteses e a gente começa a investigar para verificar em que medida, por exemplo, você vê uma perturbação de solo. Em que medida foi o homem que mexeu naquilo ou foi um terremoto? Você percebe? Boa. Então você precisa fazer uma correlação de fatores. Isso com isso, opa, aí dá para, juntando tudo, opa, foi o homem mesmo. Juntando tudo, foi um terremoto. E às vezes quando você não consegue juntar, você nunca vai saber. E só um detalhe, às vezes quando tem já uma época que as pessoas escrevem, aí você tem o texto que corrobora a tese de que foi um terremoto ou não, né? E como assim, por exemplo, quando você pensou, você viu, fez toda a análise, né? Você chega a uma conclusão. Como que existe a aceitação dessa conclusão? Que a pessoa fala assim, não, realmente é isso, e não tem aquela, vamos dizer assim, não sei se o correto seria dizer divergência, sei lá se é uma competição também, que fala assim, não, é isso, daí a outra fala assim, não é isso, é isso aqui. Como que se chega num consenso? Existe um consenso dentro do mundo científico que todo mundo faz ciência a partir de um método científico. Tá. É um começo de tudo. Sim. Nós não estamos falando aqui de obscurantismo e nem de negacionismo, né? Nós estamos falando de métodos científicos. Só que, às vezes, mesmo a partir dos métodos científicos, você consegue comprovar e aí todo mundo fala, ok, concordamos, não tem o que refutar. Mas, às vezes, há aqueles que falam, pera lá, mas isso daqui você não colocou nesse seu coeficiente. Sim. E a resposta pode ser outra. E aí ele vai também cientificamente jogando no mesmo jogo, né? Ele faz outros experimentos e chega a outros resultados que contestam o seu resultado. Isso perfeito. Acontece. Ciência é assim, e assim se cresce, né? Então às vezes, você tem por décadas uma teoria, uma ideia, uma noção de que algo era de uma forma, e depois alguém faz... Também depende, às vezes você tem um novo elemento, uma nova tecnologia... Uma nova descoberta também, uma nova descoberta, uma nova técnica, uma nova tecnologia que te permite ir além do que aquele camarada foi. Bom, se for pensar, é muito parecido com várias outras matérias. Né? Medicina se muda muito, até a matemática também se muda. Por exemplo, tem definições, né, na matemática que fala o buraco negro é uma coisa, daí vem outra pessoa e com o tempo se prova que não era aquilo, que era outra coisa. Então a arqueologia também vamos dizer assim, ciência... diferente, mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Esse é o ponto, né? Perfeito. Com relação às vacinas, não é? O camarada foi lá, começa a estudar um caminho para a pandemia, provou isso, né? Essa vacina, só que
depois falar, ela é realmente eficaz? Ah, ela é 70% eficaz? Não teve essas coisas? Teve. Aí o camarada começa a fazer outros estudos para chegar numa mais eficaz ainda, não é? Ah, sim, porque o início tem que acontecer de uma forma. Exatamente. Né? Você faz o melhor que você pode naquele momento. Exatamente. Conforme o tempo vai passando, você aprimora, né? E tem resultados melhores. É isso, né? Exatamente. Seria mais ou menos isso. O que acontece muito na arqueologia, e hoje está acontecendo muito na história também, é mudar o enfoque. Então, por exemplo, esse livro ele traz uma coisa que é muito interessante para a gente pensar. Que é, tudo bem, estudar o Oriente Antigo pela arqueologia não é nenhuma novidade no mundo inteiro. Todo mundo estuda. Mas o Império Romano, por exemplo, quando a gente fala de Império Romano, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Você que está assistindo a gente aqui. A sua. Para mim, o Império Romano foi um dos maiores impérios, né? Conquistou tudo. Quem conquistou tudo? O exército, né, romano. O exército romano. Roma. E eu sei que, assim, se me corrija se eu estiver errado, né? Eles iam dominando os lugares, eles transformavam as pessoas que eles dominavam em exército também, e eles iam para frente cada vez juntando mais pessoas, né? E assim, é o que eu consigo imaginar assim nesse momento. Então, só que tem uma questão que é muito relevante, que a arqueologia foi uma grande virada dos anos 90 para cá, principalmente. Sim. Tentar estudar o Império Romano não pela perspectiva de Roma, mas pela perspectiva daquela província lá nos confins do Império. Você está entendendo? Faz sentido. É uma mudança de perspectiva. Fica mais rico, muito mais rico, né? Fica um pouco mais plural. Tudo é rico, mas fica mais plural. Como foi um império grande, tem muita gente, né? Tem muita gente. Então você vai ter várias visões que podem estar conectadas, quer dizer, estarão conectadas, né? Mas elas podem divergir muito, inclusive. Com certeza, porque isso se percebeu com a arqueologia. Isso foi muito interessante. E a arqueologia tem dado essa grande contribuição até para os historiadores. Os historiadores ficavam pensando muito o Império Romano, tendo Roma como centro, e olhando, a Britânia, que hoje é a Inglaterra, era uma província e ficava cooptando tudo aquilo que é de Roma. A província da Arábia, olha só, estou indo nos extremos. A província do norte da África, província da Gália, ali do ladinho, a província da Lusitânia, que hoje é Portugal, enfim, a Dácia, que hoje é Romênia. Era tudo um pacotão que ficava todo mundo vivendo aquilo que se vive em Roma. Um pouco de uma forma muito generalizada. E aí quando você vai para a arqueologia, aí você vê que o elemento local é muito preponderante. O elemento local, quando ele bateu com o romano, então tá lá um cara na atual Romênia, o Dácio, bateu com o romano, opa, sai algo diferente ali. Não é a mesma coisa do egípcio, porque tem uma carga cultural egípcia gigantesca ali, que já absorveu a presença dos gregos ptolemaicos, não é? Mas são os egípcios. É uma coisa diferente. A Britânia, a Palestina, tudo é Império Romano, mas tem a sua singularidade dentro do Império Romano. Essa singularidade, ela existe para poder preservar o poder? Porque assim, seria muito difícil a Roma, né, deixar todas as cidades exatamente iguais, a cultura delas, aculturar elas, né, vamos dizer assim. E se fizesse um processo desse tipo, demoraria muito mais a expansão deles. Assim, é minha visão, não sei se está correto isso. Então, talvez uma forma de você conseguir ser rápido, né, na sua expansão é você permitindo. Também não vejo outra forma diferente disso, né, que as pessoas cultivem ainda seus hábitos, incorporem alguns, mas assim, a grosso modo, mantenham o que se tem, né, e você vai em frente. Os romanos, eles são, em certa medida, universalistas, né? Então, eles sabem da diversidade do império, eles sabem da diversidade. Eles têm conhecimento. Ciência. Eles têm ciência, eles sabem que eles levam a sua romanidade para lá, então o romano leva o latim pro cara que mora lá, que fala aquela língua anglo-saxã bárbara. Para eles conseguirem se comunicar, né? Para ele se civilizar. Tá. Né?
Então, certos elementos são civilizatórios, né? Levar o idioma é civilizatório. Levar uma ponte, levar a estrada, levar as termas para você tomar um banho, você vai virando um romano. É muito interessante observar isso lá na Judéia, né? Então, você vê, por exemplo, os rabinos, né? Lá na Antiguidade, eles falavam assim, ora, mas o que o romano está trazendo de bom para nós? E depois, lá no futuro, o grupo Monty Python fez até um filme chamado A Vida de Brian, que eu aconselho todo mundo a assistir, que é muito engraçado. Parece até uma heresia, né? Porque brinca com essa questão religiosa, mas faz uma brincadeira muito interessante e eles fazem essa colocação. Os revoltosos no filme, né? Parodiando um pouco o que os rabinos faziam lá na antiguidade, porque está escrito na Torá, nos livros religiosos judaicos, esses diálogos, né? Rabi José com Rabi e Jonathan. E aí fica assim, mas o que os romanos fizeram por nós? Aí um fala assim, trouxe a ponte, trouxe a água, trouxe sistema de esgoto. Quer dizer, um começou a falar, mas esses caras não fazem nada para ajudar a gente. Eles estão aqui, eles são invasores, trouxeram a violência, então, só que eles trouxeram a civilização. Então, uns são cooptados nessa ideia, né? E outros refutam isso. Falam, não, pera lá, eles trouxeram isso para o seu próprio benefício, não para nós. Você percebe? E é legal porque a arqueologia está transitando muito nessas frentes. E é um pouco nesse sentido que o nosso livro transita, né? Tá, então, aproveitando, né? A gente costuma pensar, né, que você já estava falando sobre isso, em arqueologia como estudo do passado. Mas, na verdade, ela também a arqueologia, né, nos ajuda a entender o presente. Como que os estudos arqueológicos do Oriente Antigo podem nos ensinar sobre as conexões entre culturas passadas e o mundo globalizado de hoje? Essa pergunta é muito interessante porque, se a gente parar para pensar, arqueologia, quando eu vou começar, o primeiro dia de aula que eu vou dar um curso, o que é arqueologia para você? Todo mundo lembra das pirâmides do Egito, ou lembra da Grécia Antiga, lembra de coisas muito antigas. A arqueologia, ela está muito ligada à noção do que aconteceu na Antiguidade. Sim. Né? E a própria palavra arqueo é uma palavra grega que remete ao passado mesmo. Só que, conceitualmente, a arqueologia enquanto ciência foi se repensando. Então, a gente pode fazer uma arqueologia hoje do tempo presente. A gente pode fazer uma arqueologia da TICNET. A gente pode fazer uma arqueologia do que é... Se um homem do futuro vier e ele fala assim, como era... O cara daqui a 100 anos, o cara vem... O cara fala assim, deixa eu descobrir como que era um local que fazia editoração, revisão textual, e ele começa a estudar a materialidade da TICNET. A gente consegue estudar uma arqueologia do tempo presente a partir do material. Antigamente, ninguém imaginava que era possível fazer uma arqueologia da ditadura militar no Brasil pela arqueologia. Eu não estudei isso na escola. Você também não deve ter estudado. Nunca pensei nisso. Ninguém nem pensa nisso. Só que a arqueologia está sendo muito estudada, muito útil. Uma arqueologia... Eu tenho uma menina lá no Museu de Arqueologia da USP hoje em dia que está fazendo um estudo de arqueologia sobre o antigo Carandiru, por exemplo. Quem que imagina que seja possível fazer um estudo do que foi o Carandiru pela arqueologia? Pelo espaço, pela materialidade. A arqueologia conseguiu, junto, né, um trabalho interdisciplinar, não só arqueologia, mas estudos conjuntos, sim. Conseguiram descobrir que ali no município de Perus, aqui próximo de São Paulo, eles descobriram valas que tinham ossadas e fizeram análises de uma antropologia física. Começou com o trabalho das escavações arqueológicas, fez uma correlação com a antropologia física, que estuda ossos, e descobriram que se tratavam de seres humanos. Tá. Conseguiram mapear
o extrato arqueológico que dizia fazer parte daqueles anos da ditadura militar no Brasil. E aí começam também com outros entrecruzamentos de informações. Oral, aquilo que a gente falou, escrito, ao que tem documentado. São muitas fontes lacunares e vai juntando esse grande quebra-cabeça. Hoje, graças à arqueologia também, nós temos algumas pessoas que lá na arqueologia que trabalham com isso. A Cláudia Plens da Unifesp, por exemplo, a professora trabalha com isso. A Camila Diogo trabalha com esse tipo de arqueologia funerária. E aí o que acontece? Arqueologia funerária? Funerária. É esse o nome? É um ramo dentro da arqueologia. Nossa. E aí, a arqueologia dos desaparecidos, né? Tem uma série de questões. E aí hoje, muita mãe que ficou décadas sem poder enterrar o seu morto, pôde fazer um enterro simbólico ao seu parente, porque foi encontrado ali, também usou o DNA depois, né? Isso, DNA para confirmar, né? Para confirmar, como eu disse, são fontes interligadas, entrecruzadas, que se ajudam mutuamente. Então é uma arqueologia muito do tempo presente, né? A gente está falando da ditadura militar no Brasil, né? Nossa, isso é muito... É muito... Vou falar uma palavra bem, né? Muito louco, né? Porque, nossa, faz sentido. Porque, então, assim, achou as ossadas, aí foi fazer um trabalho de campo, né? Conversar com as pessoas, daí tem... Assim, vou falar algo que não necessariamente é correto, né? O meu avô... ou o pai do meu avô dizia que naquela região, vira e mexe, encostavam vários caminhões do exército, alguma coisa assim. É isso, né? Alguma coisa assim. E daí se chegou à conclusão... E vai se confrontando as informações, e aí você vai... Nossa, isso é muito recente, né? É muito recente. Realmente, agora eu entendi o que você está dizendo. Porque acho que qualquer um, a maioria só pensa assim, é coisa muito antiga. Mas não. Pode ser algo recente. Muito recente. Você descobrir algo que aconteceu recente, né? Nossa, faz sentido. Então a gente tem trabalhado muito com arqueologia nessas frentes, né? Então é uma coisa muito... Tem um livro muito interessante que o professor Pedro Paulo Funari organizou sobre a arqueologia da repressão na América Latina, convidou vários arqueólogos de várias localidades da América Latina para falar das suas experiências com as ditaduras de lá. São trabalhos de arqueologia. Muito interessante. Recentemente também foi lançado um livro da Cláudia Plens nesse sentido. Então tem trabalhos muito interessantes nessa linha. E é um trabalho que contribui muito com o passado recente do Brasil, por exemplo. Não é? E isso em relação tem muita coisa que ainda não foi esclarecida, né? Tem muita coisa que não foi esclarecida, né? E isso em relação à arqueologia mundial, né? Você pega isso em relação a tudo. A África, a Europa, o Oriente Médio. Tem muito trabalho do passado... e também do presente, né? Os usos do passado é um outro aspecto muito marcante na arqueologia do Oriente, né? Então, o que eu quero com a arqueologia, né? Que arqueologia que eu quero evidenciar? Então, por exemplo, lugares com muito conflito de um grupo contra outro. Aí que eu quero comprovar, por exemplo, que aquela localidade pertencia a esse grupo e não a esse. Então, por exemplo, eu estou achando muito material arqueológico desse grupo. Você está falando assim, por exemplo, disputas? Disputas. Aí você vai conseguir, analisando, você vai chegar mais próximo de saber quem que estava com a razão, vamos dizer assim. Não é uma questão de razão, é uma questão de uso ideológico também da arqueologia. Tá. Entendeu? Porque os conflitos geralmente... começam sempre mais ou menos da mesma forma, então, né? Arqueologia... Esse lugar é meu. Não, esse lugar é meu. A arqueologia ela é muito aberta, né? Então, hoje, a arqueologia está sendo usada para revelar esses aspectos ligados a esse lado terrível que foi a ditadura militar no Brasil. Sim. Ok, está sendo muito interessante, muito útil, muito importante. Mas no passado, a arqueologia foi usada por governantes para legitimar uma dominação sobre outros povos. Por exemplo... se usava... Para legitimar. Por exemplo, os europeus usavam uma técnica que eles chamavam de craniometria, que ainda é até usada em certa medida, né, no aspecto da investigação policial e tal. Para quê? Para mostrar... É uma ciência, era ciência na época. Pior é que a gente tem que admitir que eles entendiam aquilo como ciência na época. Tá. Que pelo formato do crânio...
você é menos inteligente ou mais inteligente. Entendeu? Então o cara vai e prova, o arqueólogo vai lá, olha só, a serviço de uma ideologia, de uma doutrina. O cara vai lá, manda o arqueólogo ir lá na África, seja lá onde for, escavar, ele escava e recupera o crânio, tira as medidas do crânio, e aí ele chega assim com as medidas e fala, tá vendo? Pega um crânio de um europeu, pega um crânio de um asiático, de um africano, e fala, tá vendo? Tá provado cientificamente, a arqueologia nos ajudou a provar que nós somos mais inteligentes que eles. E naquele momento, vamos dizer assim, que era correto, era uma coisa aceita. Exatamente. Tá. E aí, com o passar do tempo, que Isso a gente vai descobrindo que aquilo não era real. Claro, que é uma manipulação da ciência também que foi feita no passado em benefício de uma construção de uma ideia. Né? Então eu queria construir uma ideia de que a civilização europeia era superior às outras civilizações. Então o cara usa de certos expedientes que envolvem a ciência, que envolveu a arqueologia, é por isso que eu estou falando disso, né? Porque envolveu a arqueologia, para depois poder usar os resultados para comprovar uma coisa que não é verdade. Não é verdade, logicamente. Né? Nossa, é muito interessante e muito triste, né? É muito triste, né? Mas o legal é que hoje a arqueologia está sendo usada também para coisas muito boas. Sim, e tá voltando e tá falando o real, né? O que realmente é verdade. Né? Exatamente. Tá. Exatamente. Bom, infelizmente, né? Agora falando outra coisa que acontece muito nos sítios arqueológicos, né? Principalmente no Oriente Médio, mas não só lá, estão sendo destruídos, né? Por conflitos. Sim. Como que a arqueologia digital e as novas tecnologias podem ajudar a preservar esse conhecimento? Tem ajudado bastante, não é? Lá na Síria, por exemplo, muito foi destruído por conta principalmente dos conflitos recentes, né? Quando eu digo recentes, dos anos 80 para cá, né? Os conflitos ali do Irã e Iraque desencadearam no nascimento do Estado Islâmico, destruição de material arqueológico. Muita coisa foi por causa de religião? Ou não só? Não só. O argumento religioso é muito forte, mas o argumento político também também. É um pool de argumentos que devem ser somados, né? Mas a religião está no pacote, com certeza, né? E aí muito foi transferido para museus europeus. Lá na Alemanha, por exemplo, no Museu de Pérgamo tem muito conteúdo do Oriente Médio, o Louvre tem. É uma grande discussão também, porque muitos países querem repatriar o material arqueológico que foi levado para a Europa. Sim. Muitos foram roubados, inclusive. Muitos foram roubados. Foi roubado para preservar? Então... foi roubado em contextos de clandestinidade e foi sendo passado de família para família que acabou caindo no museu no final das contas. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi. Então, não consigo imaginar o próprio Louvre falando, vamos fazer um roubo, não é isso. Mas são tradições que vêm de séculos, familiares. O camarada lá de trás passa para o filho, uma hora que a família não se interessa mais e doa para o museu ou vende para o museu e o museu adquirir uma grande coleção. E essas pessoas conseguiriam isso provavelmente de forma ilegal também. Quase que a totalidade dos conteúdos dos museus mundo afora. Que nenhum país vai liberar, né? Patrimônio dele, coisas... Não, em hipótese alguma, sua né? cultura, né? É porque no passado tudo era mais frágil do ponto de vista legal, da legislação patrimonial do país. E acho que muitas vezes o país também não valorizava, né? Então existiam esses acordos de um camarada que está no poder, ele facilita, por exemplo, a França com o Egito, facilitou muito a saída de material arqueológico, e o camarada que está no poder vai ter privilégios aí locais, então ele facilita... Política, né? Política, né? Então isso aconteceu muito no passado. Lá no caso da Grécia, né, que há uma grande contestação da Grécia de que o friso do Pártenon, o Pártenon é aquele grande templo dedicado a Deus Atena, que está ali na cidade de Atenas, todo o friso dele está no Museu Britânico. Todo? Todo. Tem uma sala gigantesca lá no Museu Britânico só para comportar o friso do Pártenon. O que sobrou dele, né? Está todo lá. E a cidade de Atenas construiu um museu da Acrópole, construiu um museu lá muito bonito, e tem um espaço reservado para essas peças lá. E quer de volta. Só que o Museu Britânico não devolve.
O Museu Britânico fala, não, a gente adquiriu legitimamente, não vamos devolver. E o Museu Britânico ganha com isso lá, até aluga a sala para fazer casamento. Nossa. Então é muito lucrativo, né? Apesar de que o Museu Britânico é gratuito, né, para a população, tem essas coisas. Então tem muita disputa para que o material arqueológico que saiu do país volte. Alguns materiais arqueológicos voltaram para o Brasil recentemente. O manto Tupinambá, se não me engano, voltou da Dinamarca, que é super raro, é importante. Sim. E outros materiais arqueológicos que estão sendo coordenados pela FUNAI, né, material indígena que foi para fora do Brasil, Sim. naqueles tempos em que os europeus vinham aqui, os naturalistas, né, vinham aqui, século XVIII, e levavam tudo embora para a Europa. Então, muita coisa está voltando, né? Então, é uma realidade. Então, a gente tem essa dificuldade. Então, voltando para a sua pergunta, muito está em museus europeus, mas muita coisa nem existe mais, mas a gente tem registro, inclusive, em 3D, daquilo que foi um dia. É uma questão, em que medida que isso resolve o problema? Não resolve o problema. Né? Não resolve, mas pelo menos você não perde. Né? Mas não perde a informação. Não né? perde a informação. Então, existem muitas questões envolvidas. Essa questão de repatriar material arqueológico é muito candente, tem uma discussão muito forte sobre isso, eu acho que é muito justa e muito válida. O Egito mesmo, muita coisa já voltou para o Egito. Né? O Egito está com museus incríveis lá, está se renovando, se reorganizando, e a legislação local está ficando cada vez mais dura. Então, hoje, eu não tenho conhecimento de nenhum país que permita que o seu patrimônio arqueológico saia do seu país, sem a autorização. Talvez eles aceitem que uma coleção X saia temporariamente para uma exposição, né? Que vá rodar o mundo. Que você vai ter a garantia que vai voltar para você. Exatamente. Perfeito. Né? Então, tá assim. Né? As coisas estão assim dessa forma hoje em dia. Mas existe muito banco de imagens que as universidades têm grandes projetos no mundo inteiro, com bancos de imagens, de tudo quanto é vaso, moeda, de tudo quanto é objeto arqueológico, que vai agrupando as informações e fica disponível para que todos no mundo inteiro possam ter acesso àquelas informações. Isso tem sido bem legal. Né? Para quem não pode viajar. E para sobreviver alguma coisa também, né? Muita coisa que já nem existe mais, então as pessoas podem ter acesso àquilo e pelo menos tem uma possibilidade de reativar a ciência, né? O Museu Nacional do Rio de Janeiro mesmo, que pegou fogo, né? Quanta coisa a gente não perdeu, mas existe um projeto de resgate. Vai conseguir resgatar? Olha, muita coisa se perdeu. Sim. Mas muita coisa vai se conseguir resgatar, sim. Nossa, que bacana. Muita coisa. Muita coisa mudou de cor, inclusive, por conta do incêndio. Certeza. Mas, né, material que era de pedra, por exemplo, material egípcio, lá tinha uma coleção egípcia fantástica, né? Então, é uma nova coisa. Temos uma nova coisa. Sim. Né? Mas temos trabalho e estudo sendo feito nesse sentido, que é muito legal também. Né? Tá. Infelizmente, né, aconteceu aquela tragédia. Realmente aquilo foi marcante, né? Porque houve muito descuido, né? Nossa, então é isso, né? Foi uma coisa assim, sabe? A tragédia anunciada. Mas isso tem em muitos lugares. Né? Não, sim. Não é exclusivo, né? Não é exclusivo. Mas é sempre uma pena quando acontece. Né? Você fala assim, puxa, podia ter sido evitado. Né? Um museu extremamente importante para o nosso contexto nacional. Sim. Bom, agora mudando um pouquinho, né? Vamos falar uma coisa mais polêmica. Você já teve que lidar com teorias alternativas sobre o Oriente Antigo. Tipo aquelas que falam que as pirâmides foram construídas por alienígenas. Como que é desmistificar essas ideias? Porque é tão sedutor, né? Você ouve teorias tão interessantes, né? Tão cativantes. Olha, Luiz, eu vou falar uma coisa para você. A gente ouve muito, até alunos que chegam para a gente às vezes, né, com essas informações, porque eram os deuses astronautas, né, do Eric von Däniken lá atrás, ou ficam assistindo esses documentários do History Channel, sei lá. Mas existe, é fato. E é muito interessante porque não é só do Egito Antigo, mas também entre os astecas, maias, né? Sim. E, por incrível que pareça, entre os gregos também, né? Eram os gregos astronautas, né? Porque uma vez eu fui para a Grécia e eu fiquei assustado, porque
eu estava no hotel e teve uma excursão de um dia para Delfos. Delfos, onde fica o Santuário de Apolo. Tá. Que é um lugar, né, onde tinha a pitonisa que fazia aquela ficava indicando para os gregos, né, para que lado ir, resolvendo seus problemas, suas questões. Então é um lugar místico já por natureza, né, onde tem uma pitonisa que vê o futuro, vê para que lado que você vai, para que lado você não vai. E aí eu fui para essa excursão e chegando lá, o guia, que era grego, vou repetir, o guia sim. que era grego... Tava propagando alguma coisa. Tava explicando para o grupo exatamente como os alienígenas fizeram aquilo, né? Nossa, sério isso? Sério isso. Então isso vira até um marketing, né? Sim. Vira até um marketing muito negativo, né? Porque você imagina, eu na condição de um estudioso ter que ouvir um negócio Você desse. conseguiu se conter? Não. Não consegui me conter, aí eu falei, vamos por partes, né, meu amigo? Então vamos lá. Nós temos aqui ocupação desde períodos pré-históricos, né? É muito importante que a gente tenha em mente que nada é gratuito, nada sai do nada, nada brota do nada. Nada acontece por acaso. Né? Nada acontece por acaso, tudo tem um percurso histórico, tá certo? Então, todo desenvolvimento tecnológico que se tem, isso é muito importante que se diga, né? Por mais que tenham pirâmides lá, entre aspas, né? Tem um formato de pirâmide lá entre os astecas e o formato de pirâmide entre os egípcios, são realidades distintas, não houve comunicação entre eles. Elas se desenvolveram de forma independente. Não foram os alienígenas que resolveram baixar uma aeronave aqui e outra aqui. Não, pegou uma pirâmide voadora, né? Assim, não, vamos estacionar lá. Não, tem todo um caminhar desde o período paleolítico, passando pelo período neolítico, de uma organização da sociedade, de como que a sociedade, os seus códigos de crença, os seus códigos de vida cotidiana, os seus códigos de escrita, os seus códigos de vida política e social. Você percebe? Então, tudo isso culmina em uma manifestação cultural material, que vai ser semelhante ou vai ser diferente. Nós temos os zigurates, por exemplo, lá na Mesopotâmia, né, que também lembra um pouco essa formatação. Acho que tem na Guatemala, né? Tem, então. México, né? Tem. Então, isso é uma questão que... mas como que o ser humano... Então, existem muitos estudos hoje em dia, tem muitos especialistas em estudos do Egito Antigo, por exemplo. Isso tem documentários que mostram como que os trabalhos eram feitos, os sistemas... É que as pessoas... A impressão que eu tenho é que as pessoas que... O senso comum da vida cotidiana de hoje em dia, elas qual é a melhor palavra para dizer? Elas negligenciam o quanto aquelas pessoas eram desenvolvidas tecnologicamente. Elas não querem acreditar, né? Porque falam assim, não, nós somos os melhores, não tem como alguém no passado ter feito algo melhor que a gente. É mais ou menos isso. Fala assim, não é possível que eles tinham tecnologia para isso. É um preconceito, é um desacreditar porque está num outro ponto tecnológico, sabe, assim? Sim. Então, ele tem que entender uma coisa que é muito importante, né? Pensando tanto pela história quanto pela arqueologia. É muito importante que ele entenda, se ele está com um iPhone hoje, usando, se conectando com o mundo inteiro e fazendo tudo, transações bancárias por aqui, é porque teve um caminhar. Tudo consequência do passado. Tudo consequência de que vem. Um dia chegaram à corrida espacial, desenvolveram os computadores, aí foi, né, desenvolvendo, nasceu o DOS lá atrás, o desenvolvimento do computador, chegou nisso. Ele não consegue olhar em perspectiva, né? E a mesma coisa com relação a essa arqueologia monumental do passado. Então, quantas pessoas eram mobilizadas? Tem documentos escritos sobre isso. Quantas pessoas eram mobilizadas? Né, como que eles faziam? Tem a mina onde ele cortava os blocos de pedra do lado, né? Então teve o trabalho nas minas, tem os grupos. É um trabalho assim, hercúleo, né? Eu falei de Hércules, né? Um trabalho hercúleo, né? Para poder administrar quantas pessoas que estão trabalhando nas minas, quantas pessoas estão trabalhando nessa função,
quais são as especialidades. As pessoas que trabalham com o Egito já sabem. Existe o especialista em marcenaria, existe o especialista em serrar mármore, serrar calcário, serrar pedra, existe o especialista em fazer ourivesaria, né? Fazer joias. Então, as especialidades vão ficando cada vez mais apuradas. E o arquiteto, né? Quando os gregos chegam lá no Egito, que eles começam a, né, fazer aqueles cálculos matemáticos incríveis, os egípcios já estavam fazendo, né? Então todo é um desenvolvimento, né? Não, se bobear, eles eram melhores que a gente hoje. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente faz coisas mais, vamos dizer assim, simples. Né? Não só que a gente só faça coisas simples, mas assim, se você for ver a nossa arquitetura, é cada vez mais simples. De forma geral, tá? Não de forma específica. E naquele momento, pelo menos a minha visão, eram coisas mais elaboradas. Eram coisas assim que não eram... Eles não estavam primando pela rapidez e pela facilidade, mas sim por uma coisa consistente, uma coisa, de repente, de ser bonita, né? Porque muitas vezes eles, na cultura deles, eles queriam honrar, né? E de preservar uma memória, né? Isso, o faraó quer que sua memória seja preservada. Para todo ele quer uma coisa grandiosa, uma coisa bem feita. Claro. Né? E hoje, assim, não que a gente seja pior que lá, né? Foi uma forma de dizer, mas assim, a gente privilegia outras coisas, né? Sem dúvida. Privilegia a praticidade. E isso tem um preço. Sem dúvida. Então, acho que é legal de poder dizer para o seu público, né? Que as coisas acontecem dentro de um processo histórico, não é? E isso todo do ponto de vista político, religioso ou tecnológico. O desenvolvimento vem, né? Então, tem gente que duvida de tantas coisas, né? Sim. E por aí vai. As pessoas gostam de mistérios, né? Exatamente. Eles não existem, mas a gente gosta. E hoje em dia o negacionismo está tão em voga, né? Não é possível que o mundo seja redondo, a Terra é plana, não é? O homem não foi à Lua, né? Foi tudo filmado no estúdio. Tem de conspiração, né? Tem de conspiração. Tem muita coisa, né? Então é complicado. Pior que é Mas é legal poder ter essa dimensão do desenvolvimento dos processos históricos. Bom, professor, então, para fechar, quais são os maiores desafios e avanços que você vê para a arqueologia nos próximos anos? Desafios e avanços, vamos lá. Eu acho que os desafios da arqueologia, eles estão conectados às questões políticas, ideológicas, porque existem muitas dificuldades de se desenvolver alguns tipos de trabalho, por conta daquilo que quem está no governo, quem está no poder, seja um presidente autoritário, seja um rei tirano, permite ou não permite. Então, a arqueologia tem muitas limitações, né? E a arqueologia é uma disciplina que está entendendo uma coisa muito interessante, porque a arqueologia é uma disciplina destrutiva, como eu falei no comecinho, né? Você chega, você começa a destruir os níveis arqueológicos até chegar onde você quer. Você não deixa destruir o que veio antes, não é? Então você vai registrando, separa aquilo, leva para o museu, mas você está destruindo de certa forma, até chegar onde você quer. E onde você quer é uma escolha política também. Lá em Israel, lá em Apolônia, por exemplo, onde eu estava trabalhando, havia uma intenção de transformar aquele sítio arqueológico num parque nacional. Lá em Israel, na Grécia, em muitos lugares ali do Oriente, o sítio arqueológico vira um parque nacional. Então você paga uma entrada, né, você paga lá, sei lá, 10 euros para visitar o sítio, então o governo cuida, então tem uma cancelazinha. Então urgia impressa a coisa de terminar logo os serviços para poder virar um parque nacional. Então é uma coisa econômica e política? Econômica e política, porque vai entrar dinheiro. Isso acaba atrapalhando um pouco o trabalho, né? Direciona o trabalho. Direciona. Por quê? Porque lá em Portugal, onde eu trabalhei, por exemplo, o slogan da cidade, a cidade romana se chamava Tongóbriga, né, no norte de Portugal. O slogan da cidade era Tongóbriga, uma cidade romana. Tá, perfeito. A gente ia de carro e a gente já via a placa, assim, quando a gente estava pela estrada, ó, estamos chegando, ó, Tongóbriga, uma cidade romana.
Então todo o dinheiro do governo português era injetado ali para transformar aquilo numa cidade romana. Nossa. Porque era monumental, né? Tem o Fórum Romano, tem uma cidade romana em Portugal. Pô. É legal, né? Legal, bacana. E aí nós estamos escavando e encontramos um sítio arqueológico com uma necrópole que era anterior aos romanos ali. Era das populações nativas, indígenas, que viviam ali, que eram conhecidas como castrejos, os castrejos, porque se organizavam em forma de castros, que é o nome que eles dão, né? Isso foi um conflito para o diretor do sítio arqueológico. Ele não queria aceitar, né? Tipo, vocês não podiam ter achado isso. Vai atrapalhar a gente, porque... A gente fez toda a nossa propaganda, né, em cima. Exatamente. Nossa. Então, como ficou no final das contas? Ele fez um ajambrado para manter a cidade romana, mas é uma cidade híbrida agora, é uma cidade emaranhada, uma cidade que tem tanto antes quanto depois. Então deu um jeitinho de acomodar todo mundo lá. Porque não teve escapatória, você não tem como ocultar, negar, né? Não tem como negar essa informação, né? Então ele teve um jeitinho de acomodar e é super interessante. E ela não é tão atrativa turisticamente, mas para a ciência é incrível, porque encontramos... Maravilhoso você saber o que tinha antes, né? Porque são poucas informações que tem sobre essas populações nativas em outras localidades, então aquele cemitério que a gente achou vai somar as outras e vai somar muito para saber quem era esse pessoal que morava lá. Sim. Isso é muito legal. Então são esses desafios que a gente vai enfrentando, né? Eu acho que, como eu disse, né, a disciplina ela é destrutiva, mas ela é muito interdisciplinar. E ela tem aprimorado cada vez mais tecnologias para poder se tornar menos destrutiva, vamos colocar assim, né? O senhor fala destrutiva, eu entendo, mas assim, eu acho que eu não encaro tanto assim, eu encaro mais como uma forma de preservar, porque se não tivesse arqueologia, não haveria preservação. Aí sim existiria destruição, no meu ponto de vista. Sim, eu entendo o que o senhor falou, mas assim... meio que como se fosse negativo isso, né? Não, é positivo, porque positivo. Você tá recuperando algo que seria perdido. Sem dúvida. Mas como eu recupero, também tem um direcionamento, eu entendo, né? Nesse sentido. Então, quanto mais tem passado o tempo, né, no futuro, nós temos cada vez mais chegado a uma possibilidade maior de evitar direcionamentos de um arqueólogo mal intencionado, por exemplo. Né, que trabalha para alguém que tem uma intenção X. Tá, então, que ele vai te dar um resultado X, né? Exatamente. Então a gente tem cada vez mais correndo dessa possibilidade. E a gente tem conseguido coisas muito boas. Sim. Como eu disse, lá em Teodoro, ou lá em Amaya, que eu dei o exemplo, sem destruir tudo, a gente vai agora escavar no ponto fulcral. Porque a gente já sabe onde tem. Uhum. Você não tem dimensão, desde que de Pompeia para cá, que eles descobriram Pompeia e tal, e os achados arqueológicos do século XIX, começo do século XX, era muito destruidora as escavações arqueológicas. Tá certo, entendi. E quanto mais está modernizando, está diminuindo isso. Exatamente. Tá então bom. Tem questões tecnológicas que são importantes, tem questões culturais, até religiosas. Por exemplo, antigamente se escavava um cemitério sem medo de ser feliz. Metia uma picareta e saía escavando. E de repente você quebrava alguma coisa. Não, você saía destruindo e desvelando um morto. Isso é uma coisa ofensiva para muitas culturas. Sim. Então, a arqueologia está numa situação hoje que ela está assim, pera lá, vamos conversar então. Deixa eu chamar essa liderança indígena para participar. Então é uma arqueologia colaborativa. Vem comigo aqui, você vai me dizer se isso aqui que eu estou fazendo é correto ou não. Eu não posso desenterrar um morto que para você é sagrado. Você está entendendo? De certa forma, a arqueologia está ficando empática também, né? Está levando em consideração, né, e respeitando tanto os costumes, né, como a importância que tinha para as pessoas. Exatamente. Que estão lá hoje. Né? Antigamente o cientista era o cientista, ele era o dono do poder. Ele não queria saber se estava magoando aquela comunidade religiosa ou aquela comunidade política, ou seja lá o que for. E agora já está considerando o todo, né? Está considerando o todo. Então são dois aspectos que eu estou te apontando aqui. Tem o desenvolvimento tecnológico, por um lado, que permite que ela destrua menos,
né? Sim. E tem essas questões culturais de empatia, ótima palavra que você usou, que ele leva em consideração também o que as pessoas entendem, se aquilo é digno de ser resgatado ou não, se não, deixa lá, você entendeu? Se aquilo magoar aquela comunidade, para que tirar? Sim, né? Sim. Então é nesse sentido que a arqueologia tem cada vez mais trabalhando. Então são os nossos novos enfrentamentos, né? Que tem a ver com desafios, tem a ver com caminhar, né? É um ponto que estamos na arqueologia hoje em dia. Muito bacana, muito legal a nossa conversa, né? E para quem está acompanhando a gente, né? Quais são os maiores desafios? Desafios não, desculpa. Para quem está acompanhando a gente, né? E gostou, né? Ficou fascinado pelo tema, a conversa foi bem gostosa. Daria para a gente conversar assim muito tempo, porque foram abertos muito assunto, teve muita coisa interessante, né? Por onde começar a se aprofundar, né? Quem está acompanhando a gente? Tem alguns livros que seriam interessantes eles lerem? Tem algum filme que seja bacana, que não seja tipo alienígenas, né? Algum documentário que explore com mais seriedade esse assunto? Olha, eu vou dar algumas dicas aqui. Tem muitos trabalhos, né? Mas eu vou dar um livro muito acessível, muito simples, mas que é muito, muito bom para quem está começando, que é o livro que se chama Arqueologia, do professor Pedro Paulo Funari. É um livro simples, mas é um livro que mostra esses caminhares da arqueologia, né? Agora, do ponto de vista documental, tem um documentário que é muito interessante, que é O Último Dia de Pompeia. É um documentário que tem, inclusive, nos créditos, tem entrevistas com arqueólogos que falam de peças, que é muito interessante. Então fica essa dica, né? E obviamente, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então, além do livro Arqueologia do professor Pedro Paulo Funari, do trabalho... A gente falou tanto de arqueologia funerária aqui, né? Tem o livro da professora Cláudia Plens, que eu acho que vale a pena ler. E esse documentário, eu chamo a atenção do nosso livro, não é? Essa arqueologia do Oriente Antigo, que eu acho que vale a pena dar uma conferida. E eu vou deixar aqui o site do laboratório que eu coordeno, que é o LARP, que é o www.larp.mae.usp.br. Nós, no nosso laboratório, nós trabalhamos com arqueologia e trabalhamos muito com a divulgação da arqueologia, com a difusão da arqueologia, muito com tecnologias. Então, a gente faz jogos, arqueojogos, a gente faz simulações visuais. Então, tem muita coisa lá, a pessoa entra no site... Vocês mesmos podem entra lá no site, clica lá, baixa o aplicativo e você navega pelos nossos produtos. A gente tem feito muita coisa legal. A Secretaria Estadual da Educação já adotou alguma coisa, a própria Prefeitura de São Paulo também já adotou alguma coisa. Tem um jogo muito interessante que é o Último Banquete de Herculano. A gente pegou uma cidade do ladinho de Pompeia, porque Pompeia está tão conhecida já, falamos, vamos pegar Herculano, que também foi destruída pela erupção do Vesúvio, e vamos colocar uma situação para as pessoas entenderem como era a vida das pessoas ali na Roma Antiga, né? Mas pegando o último dia. E é muito legal, que é um jogo. A pessoa vai jogar, então como esses jogos quaisquer aí que como se fosse, por exemplo, um RPG? Como se fosse Tem um super famoso esses jogos que o pessoal joga aí Jogo... Tipo Tomb Raider. Tem jogos mesmo jogo mesmo. Jogo mesmo que envolve arqueologia. Tá bom. Tem muitos jogos, né? E é um jogo que a gente criou. Agora, além do jogo, tem também a reconstituição de uma casa romana, que ela coloca um óculos 3D e sai caminhando. Bacana. Então fizemos muitas coisas já, muitos produtos nesse sentido. Então, #fica a dica. Professor, agradeço mais uma vez a sua participação. Gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando? Bom, eu só quero agradecer ao convite, mais uma vez, ao diálogo.
É uma grande alegria, né, ter a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o que a gente faz, sobre aquilo que a gente ama, e é um assunto que a gente se empolga, né, e se alegra em poder divulgar. Eu acho que a ciência arqueológica está crescendo muito no Brasil, e eu acho que foi uma oportunidade de expandir esse conhecimento para outros públicos, que é o seu público, né, no final das contas. E estou à disposição, sempre que precisar, estarei aqui. Muito obrigado. E para você que nos fez companhia até aqui, vai poder encontrar na descrição do vídeo todas as informações de contato do professor, além do endereço do site, onde vão ter a oportunidade de interagir através de jogos de imersão 3D, para ter mais um gostinho do que é a arqueologia. Não esqueça de seguir o TicCast e compartilhar esse episódio. Nos vemos no próximo. Até mais!